reunidos para cultuarmos o nome do Senhor, celebrarmos o seu nome, a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Nós vamos dar, irmãos, continuidade ao nosso panorama de Atos. Estamos já concluindo o livro de Atos. Eu creio que com mais 2 aulas nós concluiremos esse livro e adentraremos nas cartas, né? As cartas do Novo Testamento, né? Todas elas, de Romanos a Apocalipse. Nós vamos caminhar por essas cartas sempre na ideia de uma visão panorâmica. Nós vamos entrar, em alguns detalhes, específicos, mas nós não vamos esmiuçar essas cartas. Nós vamos ter uma visão geral, do seu conteúdo, do seu propósito, a quem foi escrita, qual era o objetivo do autor, e qual é a teologia da carta, o que é que as cartas elas estão nos dizendo. É interessante a gente observar que no livro de Atos, há uma construção, há uma edificação, a gente está percebendo isso, que a igreja está avançando. A igreja começou em Jerusalém, ela vai a Samaria, ela vai à Judéia e ela vai aos confins da terra. Então o livro de Atos está nesse processo aí, está nessa caminhada aí. E a gente percebe nessa estruturação da igreja, que a base para os missionários, para Paulo principalmente e os seus ajudantes, eram as sinagogas. As sinagogas estavam na grande maioria das cidades do Império Romano. Não estava em todas. A gente vai ver aqui hoje, que uma cidade que não tem a sinagoga e como Paulo procedeu para alcançar o coração desse povo. Mas em todas as cidades que havia base judaica, havia judeus enraizados, havia uma sinagoga. Isso é muito interessante. E o livro de Atos nos mostra justamente isso, Deus edificando a sua igreja, cumprindo o que está lá em Mateus 16, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o livro de Atos revela isso com muita força, com muito poder, com muita graça, que nem o Império Romano foi capaz de resistir ao avanço e à edificação da igreja. Então esse é um ponto. Esse é um ponto. Quando nós entrarmos nas cartas, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver justamente a parte doutrinária, teológica, para que a edificação agora da igreja fosse mais condensada, fosse mais fundamentalizada na doutrina do Senhor. Então, as igrejas foram fundadas, mas precisavam de quê? De ajustes, precisavam de orientação, precisavam de mais entendimento do que é a doutrina cristã, do que seria o cristianismo. Então, todas as cartas, sem exceção, a gente vai observar isso aqui, que há algo na igreja que precisa ser corrigido. Por quê? Porque a igreja caminha na história. Ela não vem pronta, ela não desce pronta do céu. O reino de Deus está pronto, está aí. Mas é uma construção que Deus vem fazendo, e isso é um privilégio para nós, de participarmos do avanço e da construção do reino de Deus no coração das pessoas. A igreja, ela aponta para essa realidade, a implantação do reino de Deus na terra, através da proclamação do evangelho e através dos princípios doutrinários para conduzir a vida da igreja e a vida dos fiéis. As cartas vão mostrar justamente isso aí, o esforço apostólico dos seus escritores para moldar o coração da igreja ao coração de Deus. As cartas basicamente dizem isso. Então elas vão combater as heresias, elas vão combater a apostasia, elas vão combater os falsos mestres, os falsos costumes e as falsas doutrinas teológicas. Irmãos, desde que mundo é mundo, o diabo tem se levantado contra a igreja do Senhor. Isso é uma realidade. Ele não vai descansar até que Cristo volte e restaure todas as coisas. Não vai descansar.
E é interessante que Deus vai usar justamente a ação do diabo para provar a sua igreja. Provar para a aprovação. Porque quem vai discernir essas coisas, quem vai dar um basta, quem vai expulsar, quem vai dar um freio nessa ação diabólica, é a igreja e a sua membresia, a sua liderança que vai fazer isso. E a gente vai observar isso nas cartas, né, quando Paulo escreve. Não é? A liderança da igreja se levantando contra, não é, as filosofias, contra as falsas doutrinas e mandando expulsar esse povo da igreja. Então as cartas têm um papel fundamental, não é? No avanço da igreja nesse processo. Né? Então, o livro de Atos, ele é basilar nesse sentido, porque ele está nos revelando, Lucas está contando a história, narrando a história, justamente desse progresso, dessa ação, não é, do Espírito Santo de Deus por meio da vida dos apóstolos. Nós paramos aqui na aula passada, nós vimos o que aconteceu em Chipre, o que aconteceu em Antioquia, e vamos ver hoje o que aconteceu em Listra, isso com o avanço da igreja. Observe que aqui nós estamos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, não é? Ele sai lá de Cesareia e vai até a Macedônia. Então, é uma viagem... Não, isso aqui é a segunda viagem. A primeira viagem. Né? Ele sai de Antioquia e vai até Antioquia de Psídia. Então, é uma viagem aparentemente curta, comparada com a segunda e com a terceira. Né? E ainda tem uma quarta viagem de Paulo. Então, Paulo faz 4 viagens missionárias. Né? Então, nós estamos aqui na primeira viagem missionária de Paulo. E 3 fatos aqui acontecem nesse processo da sua viagem. Em Chipre, em Antioquia, e agora vamos ver em Listra. O que houve em Listra? Né? Abra aí em Atos 14 e vamos ler do verso 1 até o verso 15. É uma história bem interessante aqui, porque Lucas narra isso aqui com muita propriedade e com muita clareza, né? Para a igreja do Senhor, para que eles entendam e vejam esse processo do avanço da igreja e da manifestação de Deus na vida desses 2 missionários aqui, Paulo e Barnabé. Né? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Nós estamos aqui em Icônio. Aqui não tem Icônio não, né? Tem não. Atos 14, a partir do verso 1. Entrando Paulo e Barnabé, mas os judeus, o verso 2, que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, veja só o processo aqui do avanço da igreja. Então, os sinais e prodígios, né, por meio da mão dos apóstolos, era necessário para que a igreja se firmasse na história. Porque era um mundo, irmão, completamente alheio ao cristianismo. Completamente alheio. Eles tinham o judaísmo, mas o judaísmo não tinha os sinais e prodígios. Eles não faziam isso. E isso era o que incomodava os judeus. Porque eles tinham a lei, tinham a promessa, isso na cabeça deles. Era uma nação excluída de Deus, era o povo de Deus, né, que detinha as bênçãos de Deus, mas eles não proclamavam da forma que era para ser proclamada o evangelho. Então, quando Paulo e Barnabé vêm pregando, né, a partir do judaísmo, o cristianismo, e fazendo sinais e prodígios, isso incomodou o mundo judaico. Os gentios não tinham noção, não tinham essa barreira com o que estava acontecendo. Mas os judeus tinham. Por quê? Porque na cabeça deles estava se tirando a autoridade espiritual do judaísmo para ser colocada num outro recipiente que eles não queriam entender propositadamente, porque eles tinham a lei, tinham as promessas e sabiam do Messias. E Cristo veio e pregou e falou sobre isso. Não é? Então, o que acontece? Né? Eles se levantam também aqui em Icônio e tumultuam os gentios
para que perturbe o que está acontecendo, não é? Mas acontece justamente o contrário, né? Paulo permanece em Icônio e o Senhor usa esses homens, né, e confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Então veja só aqui, veja o que é interessante aqui. Confirmava a palavra da sua graça, olha só. Não era confirmava os sinais, era confirmava a palavra da sua graça pela boca desses dois homens, Paulo e Barnabé. Então, observe mais uma vez que Deus sempre está na história, sempre chamando o povo a ouvir e confirmando o Evangelho, confirmando o reino de Deus por meio da sua palavra, não por meio dos sinais. Os sinais são bons, mas eles devem confirmar a sua palavra. Se os sinais não confirmam a palavra de Deus, esses são falsos profetas. Os sinais podem ser verdadeiros, mas o que vem posteriormente aos sinais, não é uma palavra falsa, porque não confirma a palavra, não é, do Senhor. É o que nós vemos aqui em Deuteronômio 13, né, dos falsos profetas que se levantam, fazem sinais, mas quando eles abrem a boca, eles desdizem aquilo que o sinal está dizendo, né? Eles pregam uma outra coisa. O verso 4. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, que eram os gentios. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das autoridades, para maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Olha só. Isso aqui, irmãos, a gente vai tratar disso aqui no próximo domingo, é quando os reformadores sociais se levantam para expulsar e para trazer, não é, e para não permitir que a palavra de Deus cresça e prospere na cidade. O que está acontecendo aqui? Os judeus, né, eles organizam uma turba para tumultuar, né, o crescimento e o avanço da palavra de Deus. E veja só, qual é o modo mais fácil, né, de se barrar o avanço do Evangelho? Calando a voz de quem proclama. Não é verdade isso? Olha na história. Com os profetas que foram mortos. Por quê? Porque eles falavam, porque eles pregavam, porque eles anunciavam, porque eles apontavam o pecado do povo. Observa no primeiro século com Cristo Jesus. Por que foi que Cristo foi crucificado? Logicamente porque era desígnio de Deus, mas qual foi o motivo? A sua pregação, os seus sinais. Então vamos calar esse homem, porque está desestabilizando aqui o status quo da religião, né, e do poder religioso aqui da região. Então eles se levantam contra Paulo e Barnabé, né, os judeus juntamente com os gentios, para apedrejá-los. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Lacônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Então, eles souberam disso, então eles fugiram para outra cidade. Em Listra, então aqui, eles foram para Listra, é onde a gente quer chegar aqui, a partir do verso 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Então, nós estamos agora aqui em Listra, num outro cenário, ele foge para outra cidade. Porque se ficasse ali, ele ia ser apedrejado e ia ser morto. Esse homem ouviu Paulo falar. Então, Paulo chega na cidade e começa a pregar. Veja que em Listra não há sinagoga. Paulo não procura aqui sinagogas, porque não existia sinagogas em Listra. Ele prega no meio do povo, publicamente. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritavam em línguas licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Então ele está no mundo aqui gentil, no mundo pagão. Ele está aqui no mundo grego, não é? Porque era essa ideia, não é, dos deuses, né, que desciam para falar com os homens, né, segundo a teologia deles. A Barnabé chamaram de Júpiter, olha só, e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Deuses aqui gregos, né? Júpiter e Mercúrio. Então veja só a ideia, a concepção teológica, né, dessa gente
que Paulo chega pregando a palavra de Deus. Agora, veja como é que isso aqui é interessante. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando. Olha só. Então, você vê aqui o entendimento aqui, o contexto que Paulo está aqui, o povo aqui não tem nenhuma noção de quem é Deus, de quem é Cristo, nenhuma. Na cabeça dele, né, a teologia dele, ela está presa à mitologia grega, né, aos deuses, aos semideuses que desceram em forma de homens. Eles criam nisso. E nós temos aqui várias histórias, né? Por exemplo, um personagem muito famoso, né, da mitologia grega é Hércules, né, um semideus, né? É o Deus homem no meio do povo. Não é isso? Né? Então, isso aí retrata bem a mente dessa gente aqui. Então, o que acontece quando o sacerdote do templo de Júpiter vê isso? Né? O que ele quer fazer? Vamos sacrificar a esse Deus. Então, o sacrifício, irmãos, também naquele contexto, daquela época, era muito comum aos seus deuses. Era muito comum aos seus deuses. Então, receberam a dádiva, eles sacrificavam. Então, você veja que entrar com o cristianismo num contexto como esse, irmãos, não era fácil. Não era fácil. Limpar do coração das pessoas essa ideia, essa cultura, essa espiritualidade, né? Só com a ação e o poder de Deus para fazer isso. Que humanamente falando seria impossível. Sigamos aqui na atitude de Paulo. Gritando. Então, Paulo e Barnabé gritaram, né? Quando fala que gritando aqui, eles realmente rasgaram a voz, né? Para eles pararem com aquilo, porque eles não eram deuses e não poderiam ser adorados. Era isso que o povo queria fazer. São semideuses. Os deuses desceram até nós. Irmãos, um falso profeta num contexto como esse aqui, o que era que ele ia fazer? Justamente endossar a adoração a si mesmo. Ia dominar a cidade. Ia fazer o que ele quisesse com o povo. Porque o povo entendeu que eram semideuses, mas Paulo e Barnabé não vão agir assim. Eles vão justamente quebrar, vão confrontar essa realidade. Olha só o discurso de Paulo aqui, a partir do verso 15. Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então veja só aqui, Paulo aqui já se põe como igual ao povo. Entenda o que está acontecendo, eu vou explicar o que está acontecendo. Mas primeiro entendam, não façam isso conosco, comigo e Barnabé. Por quê? Nós também somos seres humanos como vocês. Não somos semideuses. Somos pessoas normais. Sujeitos aos mesmos sentimentos. Veja como é que Paulo vai alcançar o coração do povo aqui. Ele vai justamente na questão do sentimento que o povo está sentindo por eles. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Somos iguais. Mas parem um pouco e observem o que eu vou falar aqui. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Então Paulo se identifica com eles, com a questão da humanidade, do sentimento, mas vai trazer para o prumo correto, não é, o fato que aconteceu. E como é que ele começa a falar aqui? Olha só. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo. Que coisas vãs? Semideuses. Oferta a Júpiter. Isso são coisas vãs porque há um Deus maior do que os semideuses que vocês creem e de que é Júpiter. É o Deus, não é, vivo, um Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Então, isso que ele está dizendo aqui a eles. Vocês estão andando em seus próprios caminhos porque Deus está permitindo isso. Contudo,
não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem e dando a vocês chuva do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então, como é que Paulo aqui apresenta aqui Deus a esse povo? Primeiro, que é o Deus vivo. Segundo, que é Ele que está abençoando vocês com coisas naturais. Com o quê? Com chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Então, essas coisas, o povo não percebia que Deus estava fazendo com eles. Porque eles estavam presos e cegos a essa adoração aos semideuses, aos deuses Mercúrio e Júpiter. Mas o ordinário da vida, o corriqueiro da vida, passava desapercebido. E Paulo está chamando a atenção deles para justamente essa conotação que o que é ordinário na vida é dado por Deus. E aqui são coisas básicas. O sol, a chuva, as estações frutíferas e a alegria no coração. Por quê? Pelo sol, pela chuva e pelas estações frutíferas e pela prosperidade da terra e de vocês. É Deus que está fazendo isso. 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Olha só. Mesmo falando isso, foi com dificuldade, mas eles impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Então eles não ofereceram sacrifícios. Não é? Irmão, você está vendo o que é a pregação do Evangelho? O confronto que ele faz, o impacto que ele faz, não é? Como ele desestabiliza as coisas para colocar na ordem correta as coisas. Um só sinal, irmão. Um homem que era paralítico e andou. Veja só como Deus ampliou, não é, a dimensão do seu reino, do seu evangelho e um anúncio, não é, da sua bondade e misericórdia sobre esse povo. Um povo pagão. Um povo pagão. Está aqui, irmãos, a graça universal derramada sobre esse povo. O povo aqui era idólatra, era um povo que não conhecia Deus. Mas mesmo assim, Deus abençoava esse povo. A gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Não fazer como os judeus fizeram, achando que as bênçãos de Deus eram só para eles. Que eles eram merecedores de todas as bênçãos de Deus. E as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. Deus abençoa, irmãos. Mas abençoa com um propósito, para que haja entendimento e arrependimento a partir da proclamação da sua palavra. Que os olhos se abram, caiam. Olha o verso 19. Entretanto, isso aqui, na continuidade desse contexto, desse cenário, né, do que estava acontecendo ali, chegaram os judeus de Antioquia, de onde Paulo havia fugido, e de Icônio, de onde Paulo havia também fugido com Barnabé, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Olha só, o custo aqui do evangelho. Então, quando nós paramos aqui para orar pelos missionários, irmãos, não é, esse tipo de cena aqui pode acontecer com eles. Numa situação como essa aqui, numa cultura fechada ao seu paganismo, né? Às suas culturas religiosas aí, de muita ancestralidade, né? De coisas que vêm de muito antigamente, né? Dos seus ancestrais. Paulo foi apedrejado, irmão, aqui e foi tido como morto. Olha só. Instigado por quem? Pelos judeus que vieram de Antioquia e de Icônio. Veja só como os judeus eram perversos na perseguição ao evangelho. Aqui não é a Paulo, não, irmãos, que eles estão perseguindo, não. Estão perseguindo aqui o evangelho, a Cristo. Mataram a Cristo lá atrás e agora mataram Estevão, apedrejaram Estevão e agora estão no calcanhar de Paulo para destruir Paulo. Porque Paulo proclama, não é, algo verdadeiro que vai expor, não é, toda a religiosidade e a falsidade, né, do judaísmo. Não estou dizendo que o judaísmo é falso, não. Ele é verdadeiro quando se prega e se ensina conforme a Escritura. Aqui no contexto aqui, já haviam deturpado em muito o judaísmo.
e muito. Não é? A gente percebe isso lá em Jerusalém, né? Deus ordenou ter só um sacerdote para ministrar no templo. Tinham 2 na época, Anás e Caifás. Olha a confabulação desses homens aí para poder estar no poder religioso aí e mandar, está na nata. Irmãos, a fé, não é algo assim poderoso demais. Você manipula quem você quiser. Você manipula pessoas, famílias, sociedades, cidades, países, nações, por meio da fé. Por meio da fé. Se você for um inteligente homem da fé, mas assim, maldoso em suas intenções, você vai manipular muita coisa, você vai estar no auge pelo poder. Né? Pelo poder. A gente vê ao nosso redor os impérios. Olha o Império Católico. Presta atenção, irmãos. Né? A aparência do catolicismo é de fragilidade, é de pobreza, porque eles querem o povo nessa condição, mas eles se alimentam da riqueza, do caviar, do vinho, dos bons pratos, das boas mesas. Olha para o Vaticano, um país dentro de outro país, com suas próprias leis, com o seu próprio banco ali, milionário, trilionário, que financia um monte de coisa no mundo. O império da fé, irmãos. O império, eles não querem perder isso aí. Eles não querem perder isso aí. Por que foi que eles se levantaram contra a reforma? Assim como os judeus se levantaram contra Cristo. O mesmo objetivo. Nós não queremos perder esse poder, essa fama, não é? E essa manipulação das massas. É isso que acontece. É isso que acontece. É triste, mas é uma realidade. As igrejas também evangélicas aí, que se dizem evangélicas, que manipulam o seu povo por meio do poder da fé. Observe, nós temos várias aqui, irmãos, que fazem isso. Várias. Temos igrejas em nosso contexto que se dizem evangélicas, mas dá até arrepio você aceitar isso como verdade. Não é? Só querem sugar o que você tem. Eu estava conversando com... Eu não sei onde foi, eu estava conversando com o senhor, aí a gente começou a conversar, e aí a gente começou a trocar, e ele perguntou, o que é que o senhor faz? Eu digo, eu sou pastor presbiteriano. Aí a conversa parou ali, né? Teve um choque assim, teve um choque, né? E eu percebi logo, né? Aí ele disse, eu tenho um amigo que foi na Universal, foi na Universal, e ele foi lá, né? E eles queriam arrancar tudo que ele tinha. E ele deu lá a sua oferta e tal, e foi a segunda vez. E na segunda vez foi a mesma coisa. Queriam tirar dele tudo que ele tinha. Ele se levantou e foi embora. Eu digo, infelizmente, né? Infelizmente, cara, isso é real. Negociam a fé, mas não são todas as igrejas. Existem igrejas sérias. Agora, infelizmente, a fama dessas igrejas aí, né, ofusca as igrejas que são sérias, que pregam o Evangelho de Deus com fidelidade e com temor. Mas isso é real, isso existe. Então essas igrejas, irmãos, não são igrejas não é, fielmente evangélicas. Elas usam do nome. Olha como esses homens vivem, o poder que eles têm, a quantidade de riqueza que eles têm. Eu não estou dizendo que Deus aqui é contra a riqueza, não é. Mas uma riqueza honesta, do suor do trabalho, com a sua fidelidade, com o seu temor. Não é? Isso existe também. Mas o modo que eles usam ali é terrível. Voltando aqui, verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Então, isso aqui é interessante, né? Qual é a coisa-chave aqui nesse contexto aqui, nesses versos 19 e 20? Olha só o verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, olha só, Paulo já havia feito discípulos nesse contexto aqui, em sua primeira viagem missionária.
E eles rodearam Paulo. Para quê? Para amparar, para orar, né? Para poder ver se ele estava morto realmente. Não é? Então, houve aqui uma ação, não é, dos discípulos aqui em favor da vida de Paulo. Não deixaram mais que jogassem pedra nele, né? Rodearam Paulo, estava ali. Né? E diz o texto que ele se levantou e entrou na cidade. Então, veja só, Deus o protegeu a esse ponto, mas não deixou, Deus permitiu que ele fosse apedrejado por causa do Evangelho. Irmãos, você é cristão, você tem uma família grande, eu sei, você tem parentes, colegas e amigos e vizinhos. Não é? Você já tentou pregar para eles, não é? Testemunhar para eles, com calma, não é impor as coisas, nem acusá-lo de pecador, não. Paulo aqui não fez isso hora nenhuma. Paulo aqui não chamou o pessoal lá de Listra vocês são os pecadores, são os idólatras, não fez nada disso. Né? Mas ele trouxe, né, ele viu a realidade, né, e trouxe o Evangelho naquele contexto ali, daquela forma tremenda, né, mostrando o Deus de toda a criação e Deus abençoando as pessoas. Não é? Tenta, faz isso com um parente seu, com um amigo, com um vizinho da sua família, para você ver a reação. Para você ver a reação que ele vai ter. Não confronte, não aponte pecado, não faça nada disso. Apenas mostre, né, a graça de Deus sobre a vida dele, né? Dando pão, alimento, vestimento, trabalho e tal. Isso é Deus em sua vida. Não é? Isso é Deus em sua vida, não é porque você merece, não. Fala isso para ver o que é que vai acontecer. Porque isso vai impactar, irmãos, isso vai confrontar, isso vai abalar, não é, toda a estrutura do que ele crê e de onde está fundamentada a vida dele. Porque você é o que você adora, né? Essa palavra é do pastor Felipe Fontes, né? Ele tem até um livrinho sobre isso. E é verdade isso. Você é o que você adora. E quando você escuta algo que vem de encontro a você, não é, você tem uma reação para isso. E a reação muitas vezes não é uma reação saudável. Não é uma reação equilibrada e educada, né? Geralmente vem com agressões morais, né? com agressões espirituais, deixa se falar, Deus não existe e tal. Né? Essa é a coisa aí. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Então Paulo sai, né? Paulo aqui não se abalou com o que houve e continuou a sua viagem missionária, né? Vamos fazer aqui um resumo do livro de Lucas, né, com relação ao avanço e o crescimento da igreja, né? Como é que a gente pode perceber isso no livro de Lucas? E essa é a intenção dele, de mostrar justamente o avanço da igreja. E a gente percebeu aqui, não é, como é, na prática, como é esse avanço. Não é? É suado, é difícil, sabe? Você tem que estar muito firme no Senhor para não deixar que esses costumes, né, mundanos e pagãos, né, venham alisar o seu ego, venha acariciar, né, o seu esforço, né, e o seu empenho em pregar o Evangelho. Então, o livro de Lucas, ele traz mais ou menos esse resumo aqui. No capítulo 6, crescia a palavra de Deus, né? Então, a gente começa a ver aqui lá com o discurso de Pedro, né? Crescia em números. Então, crescia a palavra, é uma coisa aqui interessante. Cresce também o número de crentes. Aqui já, ainda no testemunho de Paulo. A partir do capítulo 10, não. Aí Paulo já começa a entrar em cena. Então, a gente vê aqui, a partir de Atos 10, um gentio em sua igreja. Então, os gentios começam a ser alcançados pelo Evangelho. Não só os judeus, agora os gentios. Né? Capítulo 12, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mesmo diante de todas esses entraves e dificuldades, né? E da perseguição dos judeus. Né? O 16, as igrejas se fortaleciam na fé. Olha só que coisa interessante isso aqui.
Irmãos, esse contexto de perseguição, esse contexto de assédio, não é? Para destronar, não é? A igreja, né, do Senhor, não é? Isso tem o seu lado benéfico, não é? Tem o seu lado benéfico. Isso fortalece a fé daqueles que são fiéis ao Senhor, não se entregam. Não se entregam. A gente viu, a gente passou por um momento mais crítico, ainda continua passando em nosso contexto, por essa pandemia. Não é? Há quem, não é, analise essa pandemia, né, como uma prova de Deus para a sua igreja, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque muitos irmãos abandonaram e não vão voltar mais. Não vão voltar mais. Porque se acostumaram a estar em casa, se acostumaram com os prazeres dos meios de comunicação, né, YouTube, canais a cabo, as suas programações, né? Então, isso entrou com muita força, não é, dentro do lar dos crentes. E hoje, não é, para quebrar esse ciclo aí, está sendo muito difícil, muito difícil. É tanto ainda que algumas igrejas ainda continuam, né, fazendo trabalho online, como nós aqui também. Porque as pessoas não querem mais vir à igreja, preferem estar em casa, no seu conforto, que ligam a transmissão, entram no grupo, né, e clicam lá para poder fechar a imagem e ficam comendo, ficam fazendo alguma coisa e ficam ali ficam ouvindo, mas assim, sem nenhuma concentração. Não é? Isso é um mau costume. E muitas igrejas querem voltar à sua prática como antes da pandemia e não estão conseguindo, né? Por causa dessa cultura que entrou e que se arraigou no coração, né, de alguns crentes, de muitos crentes. Eu não digo de todos, mas de muitos crentes. Não é? E isso enfraquece a igreja, isso não fortalece os crentes. As pessoas têm uma ideia de que o culto online, né, é uma coisa boa. É uma coisa boa, mas não é um mandamento de Deus. Assista culto online, não. Ele não diz isso na Escritura. Ele diz congregar. O congregar não é virtual. Não pode ser virtual. A congregação de Deus é uma congregação visível, viva, de membros se relacionando entre si dentro da igreja. A igreja hoje passou a ser uma igreja virtual. Isso não é bom, irmãos. Porque nada virtual consegue ficar muito tempo. Não é? É virtual, é uma coisa que ora pode estar, ora pode não estar, mas a igreja realmente visível, plantada na sua cidade, no seu bairro ali, ela está ali. Ou faça sol, faça chuva, tem energia, não tem, a igreja está lá. E os irmãos devem se reunir lá. E isso fortalece a igreja. E nós não conseguimos entender isso. A gente acha que a igreja é apenas vir, ouvir e ir embora. Não é isso. Isso não é igreja. Claro que o carro-chefe da igreja é a pregação do evangelho, é o estudo, é o ensino da palavra, mas a comunhão dos irmãos, é fundamental. Quando nós oramos aqui, concordando com a oração, né, o corpo de Cristo está orando em favor dos pedidos. Não é? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Ah, mas a gente não pode fazer isso, pastor, via online? Pode, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não está vendo o irmão, você não está próximo dele, você não está visualizando ao vivo e a cores do seu irmão. Você está ali numa janelinha, não é? E tudo mais, né? Então a igreja se fortalecia na fé, mesmo apesar de todos esses, né, movimentos contrários ao anúncio da palavra de Deus, né? E por fim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Isso aqui que é interessante. A palavra crescia e prevalecia. Ainda hoje é assim conosco, irmãos. Né? A palavra cresce e prevalece. Nada vai derrubar, destruir, não é? A palavra do Senhor e a igreja do Senhor. Não vai, irmãos. Pode passar qualquer regime aqui político, qualquer regime social,
não é? A igreja vai continuar de pé e firme, pregando o Evangelho, orando ao Senhor e caminhando e pregando a palavra, e Deus trazendo, acrescentando números de crentes à sua igreja. Então, o livro de Atos, irmão, ele traz esse resumo aqui. Não é? Essa realidade, né, do poder da ação do Espírito Santo na vida desses homens que foram chamados por Deus para fazer o que eles estão fazendo aqui em Atos. E nós, irmãos, somos essa continuação do livro de Atos. É tanto que o livro de Atos não tem uma conclusão. Por quê? Porque a igreja continua, né, crescendo e se multiplicando na face da terra. Então, a ação do Espírito Santo de Deus continua, né, em todo o mundo, alcançando todos os corações das pessoas. Né? Ok? Fatos importantes aqui, para nós concluirmos aqui. A igreja estava formada em Jerusalém como seus oficiais, correto. Atenção na tradição da circuncisão para os gentios, correto. Nós temos aqui o primeiro concílio em Atos 15, a resolução a respeito disso, se circuncida ou não circuncida os gentios, não é? Nós temos aqui a unidade da resolução, então a igreja estava unida nesse propósito e trouxe uma só resolução. A carta enviada para os cristãos de Antioquia, Síria e Cilícia, era onde a igreja já estava já formada, né, a respeito da resolução. Né? E no verso 15 aqui, o conteúdo da carta. Né? Então, é o Concílio de Jerusalém, é o capítulo 15 aqui, um capítulo importantíssimo no meio do livro de Atos. A gente vai falar dele aqui na próxima aula, antes de entrar na segunda viagem de Paulo. Veja que a dimensão aqui aumentou. A amplitude do alcance de Paulo aqui alastrou. Tanto fez isso como fez isso, né? Tanto foi na dimensão horizontal como na vertical, né? Mas antes de entrarmos aqui, vamos entender o capítulo 15 aqui do que está acontecendo aqui, né? Ok? Irmãos, para concluir a nossa aula de hoje, não é? Alguns pontos aqui importantes para nós. Primeiro, a igreja do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é presbiteriana, não é a igreja do Senhor. É Ele quem edifica a sua igreja. Ora, e é um privilégio, né, Deus nos chamar para contribuirmos com a edificação da sua igreja, por meio dos nossos talentos e serviços. Não perca isso. Não perca isso. Segundo, não é? Nós devemos ter em mente, a pregação do Evangelho é um trabalho árduo. Né? Como nós vimos aqui no contexto de Paulo e Barnabé aqui em Listra. Existem desafios tremendos, mas deve ser pregado? Deve. Paulo não temeu a própria vida para pregar aqui o Evangelho. Ele fala disso lá em Romanos, não me envergonhe do Evangelho. Então, é essa convicção que nós devemos ter, com simplicidade, com humildade, dentro da nossa capacidade, daquilo que Deus tem nos dado. Testemunhe o Evangelho do Senhor. Testemunhe. Terceiro, não é? É necessário congregar-nos. Precisamos congregar para dividir nossas cargas, orar um pelos outros, orar em comunhão, né? Ouvir a palavra do Senhor. Né? Quarto, Deus vem buscar essa igreja que nós fazemos parte. Né? Isso é que nos dá esperança. Tem aqui alguém perfeito aqui? Ninguém. Tem alguém aqui super espiritual? Ninguém. Como Paulo diz aqui, nós somos humanos, com os mesmos tipos de sentimentos. Não há que ninguém melhor do que ninguém, irmão. Nem ninguém maior que ninguém aqui dentro. Não há. Isso não existe na igreja do Senhor. Não é? O Senhor é maior do que todos nós. É Ele que deve ser adorado. Então, irmãos, alegre-se no Senhor por você pertencer à igreja dele. Não foi por sua escolha, não foi por sua decisão. Foi Ele quem lhe chamou, quem lhe vocacionou e que lhe trouxe a fazer parte do corpo de Cristo. Para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ensino que há no livro de Atos, Senhor.
essa manifestação da ação do Teu Espírito Santo na vida de Paulo e Barnabé, dos discípulos. Isso, Senhor, se propagou até hoje aqui em nossos dias. Nós vivemos essa realidade, Senhor. Realidade da ação do Teu Espírito Santo em nossa vida, para edificar, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, edificar a Tua igreja. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos capacita a isso. Quebranta o nosso coração ao temor, à humildade e à gratidão, Senhor, de fazermos parte desse projeto, Pai. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmão, Deus nos abençoe. Mês que vem, nós vamos começar uma nova classe aqui, né, na segunda semana de outubro. Nós teremos a classe aqui, a classe com o tema Criação. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Quem vai ministrar essa classe é o presbítero Tiago, né? Ele já está com o material quase todo concluído. Não percam. Ele vai tratar de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Né? Criação de Deus. E vai confrontar com algumas teorias, né? Com a teoria da evolução. Né? Extraordinário trabalho. Não deixe de vir para fundamentar a sua fé, para solidificar a sua confiança em Deus e para você perceber, né, a grandeza do Senhor, quem Ele é. Ok? Então, a partir da segunda semana de outubro, um domingo será panorâmica bíblico e outro domingo será criacionismo. Traga, convide seus parentes e amigos para participar aqui desse estudo. Né? Irmão, que Deus nos abençoe. Bom descanso e uma boa... Hã? O quê? Não, o batismo, né, do Theo José seria hoje de manhã. Mas o conselho ia se reunir na sexta-feira à noite para tratar disso aí, que isso tem que estar em ata. Tem que documentar o batismo dele. Como a mãe do Moreira passou mal por causa da Covid, ele teve que